entrada. Como criar um cartão de visitas para sua casa? Naquele mesmo estilo da piadinha de qual que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Daí o pessoal responde que vai no banheiro, escova os dentes. Na verdade, a resposta é você abre o olho. Nesse mesmo estilo ali, então, qual que é o ambiente, qual que é o primeiro ambiente que você vê quando chega em casa? Você pode ter pensado na sala, na lavanderia, você pode ter pensado ali na sua cozinha e pode ter esquecido da resposta certa, o hall de entrada. Então, fica nesse vídeo que eu vou te contar como você pode decorar o seu hall de entrada. Sou a Yumi, arquiteta especialista em design de interiores aqui na Pétala Arquitetura, e ajudo você a reformar e transformar ambientes para sua casa dos sonhos. O hall de entrada muitas vezes ele passa ali um pouco despercebido, ainda mais se a sua casa tiver o seu hall tiver aquele formato meio corredor ali, que fica bem uma passagem mesmo. Então o hall ele vai ser ali o primeiro ambiente que você e as suas visitas vão olhar quando vocês chegam em casa. E esse é um dos motivos da importância do hall, de você ter um hall ali que transmita a sua personalidade e que seja acolhedor e prático. Então, para começar, não esquece de curtir esse vídeo e de anotar aqui algumas ideias que eu vou te passar hoje. Então, vamos lá. Você tem que entender primeiro qual que é ali o tipo de hall que você tem em casa ou no seu apartamento. Então, se pergunte, quanto de espaço você tem? Quais são as características do seu hall? Se ele é pequeno, se ele é estreito, se ele é um cômodo separado ou se ele é integrado, se ele tem luz natural ou ele é todo fechado. Recolhidas essas informações, você pode começar a pensar nas utilidades que você precisa ter nesse ambiente. Então, se um hall ele é um local de passagem, ele é um local ali de entrada e de saída, é legal que você pense ali em ter nele móveis e acessórios para você poder apoiar seus itens quando você chegar e pegar eles quando você estiver saindo de casa. Então você pode pensar ali em ter um aparador para você poder colocar suas chaves, a carteira na hora que chegar. E ele não precisa necessariamente ser um móvelzinho. Você pode colocar uma prateleirinha mais simples, fixada na parede, que sirva para te dar esse apoio. E até se você tiver espaço ali que não for atrapalhar a sua circulação, você pode pensar em colocar uns puffzinhos na parte de baixo, alguns cestinhos para guardar outros itens. Fica bem legal, fica bem bonito na decoração. Outra coisa que você pode pensar em colocar no seu hall é um cabideiro. E esse ele é essencial ali para você poder pendurar os seus casacos, a bolsa, deixar as bolsas organizadas na hora que você chega. Então, se você tem o costume ali de chegar e tirar o casaco, querer já soltar a bolsa, ter um cabideiro pode ser uma ótima escolha. E você pode optar ali por cabideiros de parede ou aqueles cabideiros que ficam em pé mesmo, que ficam direto no chão. E nessa mesma ideia, você pode colocar às vezes alguns ganchinhos na parede também para você poder pendurar as suas chaves, o controle de casa, tag de acesso. E se você tiver pouco espaço, às vezes é até legal você combinar essas funções. Então, às vezes tem acessórios prontos que a gente consegue ter ganchinhos para pendurar as chaves e já cestinhas ou pequenas prateleirinhas para poder pendurar a carteira, apoiar alguns objetos. E se você gosta também, outra ideia, de tirar os sapatos quando você chega em casa, antes de entrar em casa, você pode colocar no seu hall de entrada uma poltrona, uma cadeira, puffzinhos, para poder ajudar você nessa troca de sapatos. Você não precisa fazer isso em pé. E daí você pode, se for a sua ideia, investir em móveis planejados. E daí ali você já pode fazer algumas gavetinhas ou algumas prateleiras, um armarinho, para poder colocar o chinelo, pantufinha. Então, assim que você chega em casa, você pode tirar o seu sapato que veio da rua e já colocar a sua pantufinha e o seu chinelo, já tá tudo ali na mão a hora que você chegar. Outra coisa que fica bem bonita para você fazer no seu hall de entrada, caso você tenha espaço, é você colocar uma estante ou uma prateleira. Ela pode ser ali uma ótima adição nesse seu ambiente. E nela você pode expor ali alguns objetos decorativos, livros e até mesmo plantas. E falando em plantas, essas plantas elas podem trazer ali uma vida e um frescor para o seu ambiente, tornando ele mais acolhedor, já que também é ali o primeiro ambiente que você vai chegar em casa, você já vai se sentir acolhido logo na entrada. E a gente tem, inclusive, um vídeo aqui no canal mostrando algumas plantas que você pode ter em casa e que vão ser ali de mais fácil manutenção. Então, eu vou deixar ele aqui no card para você olhar mais tarde. E só se lembre, né? Às vezes, dependendo do estilo do seu hall, você não vai ter iluminação natural. Então, às vezes, se você tem um hall, ele é comunitário com a sua vizinha, às vezes você pode ter um ambiente que ele vai ficar ali praticamente 100% escuro o tempo todo. Então, pode ser que alguma plantinha ou outra não goste muito ali dessa característica. Agora, se o seu hall ele for
decor interno ali, se ele tiver integrado com o restante da casa, mas você quiser dar uma separadinha nesse ambiente, sem perder luminosidade, sem perder ali uma certa transparência, você pode pensar em colocar um biombo para fazer essa separação. Você encontra aí na internet várias ideias bem legais de faça você mesmo, com corda náutica, que fica uma divisória ali super bonita, ela fica bem cleanzinha também. E se for o seu estilo, obviamente, né, você pode pensar em fazer aí na sua casa. E pegando essa ideia, você vai conseguir encontrar várias opções ali para você criar realmente uma barreira física que divide ali o seu hall do seu próximo ambiente, mas sem ali limitar a luminosidade e sem você, parece que diminuir esse ambiente inicial. E vale a pena lembrar também que se o seu hall ele é integrado com o restante da casa, é interessante que você mantenha ali a mesma identidade nos ambientes, justamente para você criar uma ideia de continuidade e você acaba não quebrando muito a sua casa, né? Você acaba não criando vários mini cômodos. Outro item muito legal para você usar no seu hall, que além de bonito, ele é bem funcional, é o espelho. Porque como a gente volta e meia fala nos vídeos por aqui, o espelho ele ajuda você, se você usar da forma correta, a dar a característica de ampliação, né? Então ele vai ajudar você a ampliar ali o seu ambiente. E quando a gente está falando de hall, geralmente a gente está falando de um ambiente pequeno. Então, essa sensação de amplitude ali, às vezes ela pode te ajudar. Se você tem dúvida, a gente tem um vídeo também te explicando como você pode usar espelhos em casa. Eu vou deixar ele aqui no card para você assistir depois. E de espelho, se a gente for falar de espelho, aqui você vai ter várias opções. Então vai ter espelho orgânico, redondo, retangular. E se você precisar de uma ajudinha para entender qual vai encaixar melhor ali no seu estilo, não deixe de mandar uma mensagenzinha no nosso direct lá do Instagram, que com certeza a gente vai conseguir te ajudar de alguma forma. E claro que falando de objetos decorativos, a gente vai ter ali as opções de quadro, fotografias, obras de arte, que são uma excelente maneira de você expressar quem você é logo na entrada de casa. Então você pode criar uma galeria de fotos na parede ou escolher uma peça de arte impactante ali para ser o ponto focal do seu hall de entrada, como uma escultura, por exemplo. Outra opção são os tapetes. Um bom tapete ele vai te ajudar a demarcar ali a entrada e vai trazer mais conforto. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando do hall de entrada. Então vai ser o primeiro lugar onde as pessoas vão pisar quando elas chegarem na sua casa. Então, assim, pense bem se você realmente quer aquele tapete branco felpudinho logo na entrada da sua casa. Às vezes você pode ter outras opções melhores, tá bom? E o formato desse tapete, ele também vai depender muito do formato que o seu hall de entrada tem. Então, se você tiver dificuldade, manda uma mensagenzinha pra gente lá no direct do Instagram que a gente arruma um jeito de te ajudar. E agora falando de paredes, como que você pode decorar as paredes do seu hall? Bom, aqui você vai ter várias possibilidades, como tudo na arquitetura de interiores, né? Então, se você topar ali, você pode colocar alguns revestimentos, como pedras, porcelanatos, marcenaria também vai fazer o seu hall ficar super chique. Você pode também investir em uma boa pintura e eu acho bem legal que você pode brincar com algumas cores diferentes. Então, você pode fazer seu hall pintando toda a porta, o que eu acho que fica bem legal também é você fazer uma pintura integrando o seu hall com o próximo ambiente, então como se fosse uma faixa ali de teto contínua, pintando e integrando os dois ambientes. Então, se você gostar dessas ideias assim diferentes de pintura, você pode aplicar aí no seu hall também. Outra coisa que você pode fazer é aplicar boserris nas paredes, e claro que o bom e velho papel de parede também é uma peça-chave aqui que você pode usar no seu hall de entrada. E o bom do papel de parede é que se você enjoar ali, você pode trocar com facilidade. E o hall de entrada, ele também pode ser um lugar mais impactante, então às vezes você pode ousar um pouquinho mais ali no papel de parede do seu hall de entrada. E claro que a escolha de cores, ela vai ser fundamental ali na decoração do seu ambiente. Então, para o hall, ali você pode pensar em uma paleta de cores que vá no seu estilo. Então, se você gostar ali de cores claras, como branco, bege, pastel, elas podem trazer uma sensação de leveza e ampliar um pouquinho o seu hall, dar essa sensação, né, de amplitude, se o seu hall for um hall um pouquinho menor. Agora, se você gosta de tons mais escuros, não quer abrir mão disso, um azul escuro, um verde musgo ali são excelentes cores para você também colocar na sua porta de entrada. E não vamos esquecer que o hall, ele tem que ser uma extensão ali da sua personalidade e do estilo dos demais ambientes, ainda mais se eles forem integrados. E outro item que não pode passar batido no hall é a iluminação, porque uma boa iluminação vai fazer a diferença no seu ambiente. Então, se você mora numa casa ali, onde você consegue aproveitar a luz natural, então se você tem janelas muito bonitas que ajudam também na decoração, né, elas acabam fazendo parte da decoração ali do seu hall, você também deve adicionar uma iluminação artificial para poder receber o pessoal à noite, né? Então dá um charme no seu hall durante a noite. E agora, se você mora em apartamento, geralmente o seu hall ele
vai ter que ter uma iluminação artificial, né? Dificilmente você vai ter uma iluminação natural no hall de entrada quando a gente tá falando de apartamento. Então, luminárias de teto vão ser uma ótima opção. Só que você também pode adicionar abajures, arandelas nas paredes para criar um ambiente mais aconchegante. Uma ideia que é bem legal, que fica super charmosa ali, é você usar luzes de LED em prateleiras e em espelhos, dando um toque de modernidade e elegância pro seu hall. E lembre-se, a iluminação ela tem que ser funcional, mas ela também é um elemento decorativo, tá? E pro pessoal que tem o hall separado ali, ele é realmente um cômodo separado em casa, eu vou dar algumas ideias também. Mas não é pra sair desse vídeo, tá? Porque eu deixei mais algumas ideias super importantes pro final. Então, se você tem ali o seu ambiente separado, praticamente todas as ideias que eu falei anteriormente, elas vão servir para o seu caso também. Mas eu queria acrescentar algumas outras ideias. Se o seu hall é separado, você pode criar como se fosse uma mini sala de espera no seu hall. Então, colocar um banquinho, colocar uma poltrona ali, porque se a visita chega inesperadamente ali, e você ainda tá terminando de arrumar, tá saindo do banho, ela vai ter um lugar para esperar tranquilo. Então, ela pode chegar ali, ficar sentadinha no hall de entrada, aí depois, quando você estiver pronta, você recebe a visita. Ou ainda aquele parente inesperado, sabe, que chegou sem avisar, você pode pedir uns minutinhos a mais ali para poder esconder a bagunça enquanto ele espera no hall de entrada. E para finalizar esse vídeo, eu quero te mostrar um hall super bonito que a gente fez aqui no escritório e mostrando de forma prática como que a gente consegue mudar completamente o ambiente. Então, no caso da nossa cliente, ela tinha um hall que ela dividia com a vizinha. Eram 2 apartamentos por andar. E esse hall teve que agradar as 2 famílias. Então, o hall dela antes, ele tinha apenas um quadro decorativo que a vizinha dela tinha feito. E daí a gente combinou. A gente manteve esse quadro e ele era refletido no espelho. E a gente criou uma parede com um espelho iluminado e uma arandela como ponto focal para iluminação. E ambos eles acendiam no sensor. Então foi colocado um sensor de presença. Quando o pessoal sai do elevador ou abre a porta de casa, esse sensor ativa e liga essas 2 iluminações. A gente colocou a iluminação da fita LED por trás de um espelho em meia-lua que fica ao lado de um painel ripado. E nesse painel ripado a gente vai ter ali o nosso pontinho de arandela. Na parte de trás da parede, a gente usou papel vinílico, então um adesivo, na verdade, vinílico que imita o linho, para a gente poder ter uma textura diferente na parede. E para completar, a gente colocou um tapete redondo nesse hall de entrada, que ocupava ali a maior parte do piso. Para a gente não trocar piso, a gente colocou esse tapete que pegava a maior parte do piso ali. E o hall de entrada ficou com uma cara 100% nova, 100% diferente. Ficou muito bonito para as 2 poderem receber as visitas em casa. Então, vocês conseguem ver aqui nesse hall que, de forma prática, a gente consegue aplicar essas ideias no hall aí da sua casa. Então, veja o que você tem, veja quais são as características do seu hall para você poder fazer essa reforma. E mais uma coisa, decorar o seu hall de entrada, ele pode ser, sim, uma atividade gratificante e divertida. Então, lembre-se que esse espaço vai ser o espaço que você vai receber os seus convidados e que você vai ver ali todos os dias quando você chegar em casa. E se você ainda tem alguma dúvida, ou se você quer compartilhar como que é o seu hall de entrada, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai adorar ler. E não esquece de se inscrever aqui no canal para você ter mais dicas. E se você quer mais ideias para poder encantar as suas visitas, eu vou deixar um vídeo que a gente fez aqui sobre salas de estar encantadoras.